Price, Amortização de Financiamentos, da disciplina de Matemática Financeira, ministrada pelo professor doutor Adnei Marinho. Os componentes deste grupo que vão apresentar esse trabalho são Clisma Natan, Ana Luísa, Anderson Barros, Pablo Mota e Alejandro Araújo. Bem, iniciando aqui pela introdução, eu gostaria apenas de trazer um pouco do contexto histórico de como surgiu a tabela Price. Tá? Ela foi desenvolvida pelo matemático e também filósofo inglês Richard Price no século XVIII. Seu objetivo inicial era facilitar o pagamento de pensões e aposentadorias, utilizando um método de amortização que garantisse parcelas fixas. Com o tempo, a tabela ela foi adotada pelo mercado financeiro para outros tipos de financiamento, como empréstimo e compras a prazo. Nos dias atuais, juntamente com o método SAC, é um dos métodos mais utilizados para financiamento de imóveis, veículos no Brasil e no mundo. Mas afinal, como que funciona o método Price? Tá? O método da tabela Price é um jeito de pagar empréstimos e financiamentos em parcelas fixas. Isso implica dizer que todas as parcelas elas possuem o mesmo valor do início ao fim do período do empréstimo ou financiamento contraído. Nesse gráfico aqui ao lado, a gente consegue visualizar o comportamento desse modelo de uma forma mais simplificada. A linha azul, por exemplo, aqui, ela representa as parcelas que permanecem com um valor fixo ou constante em relação ao tempo. A linha laranja, por sua vez, ela representa os juros, que se inicia com um valor elevado e diminui gradualmente até quase zero no final do período. Isso acontece porque os juros são calculados sobre o saldo devedor, que é maior no início e vai sendo reduzido ao longo do tempo. A linha verde, por sua vez, ela representa a amortização, que inicia com um valor baixo e cresce progressivamente ao longo dos meses. E como a parcela é fixa e os juros caem com o tempo, o valor destinado à amortização reduz do saldo devedor e aumenta proporcionalmente. Bom, aqui a gente tem um pequeno exemplo para a gente fazer uma análise com base no gráfico que foi apresentado anteriormente. Então, uma pessoa contrai um financiamento de R$ 10.000 em 12 vezes. Todas as parcelas virão com o mesmo valor, ou com R$ 950 por mês. E aqui na primeira coluna a gente consegue ver o índice de cada parcela, né? Da primeira até a 12ª. E aí a gente tem também aqui na segunda coluna o valor total, que ele permanece constante, como a gente viu no gráfico, a linha azul representava o valor das parcelas, e ele é constante em relação ao tempo. A gente consegue ver aqui os juros, que ele vai reduzindo gradativamente da primeira até a 12ª parcela, e a amortização, que ela vai aumentando também, né, conforme vai sendo pago. Conforme os juros diminuem, a amortização aumenta, e aí também aumenta o valor pago pela dívida real. Bom, e as principais características desse modelo são as parcelas fixas, né, que não se alteram ao longo do tempo, o juro decrescente, que ele inicia ali com um valor mais elevado, mas ele vai diminuindo com o tempo, a amortização crescente, que ela se inicia com um valor bem baixo, mas ela vai aumentando proporcionalmente conforme os juros diminuem, ela aumenta ao longo do tempo, e também a composição variável, né? Mesmo com parcelas iguais, a proporção entre juros e amortização, ela varia. Certo, agora a gente vai ver um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de utilização do método Price. A gente tem como uma das vantagens as parcelas fixas, que garantem previsibilidade para a pessoa que está tomando um empréstimo ou um financiamento. Isso fica mais fácil de se planejar financeiramente ao longo prazo. A compreensão simples, a partir do momento que todas as parcelas têm o mesmo valor, fica fácil de fazer cálculos e entender como que está funcionando aquilo ali. E desvantagens, a gente tem os juros altos no início e uma demora na diminuição da dívida. E nós temos também um maior custo total. Uma vez que a gente paga mais juros lá no princípio, a gente tende a pagar um maior valor pelo financiamento, pelo empréstimo, no fim. Bom, pessoal, agora vamos entender a fórmula do sistema Price, que é um dos métodos mais utilizados para cálculo de parcelas fixas em financiamento. A fórmula, como vocês podem ver, é essa aí do lado, e a gente vai começar falando sobre o valor presente, vai ser o nosso PV, né? Nosso PV da fórmula, que é o valor que a gente vai pegar emprestado ou financiado. Por exemplo, quando a pessoa ela quer fazer um empréstimo de R$ 10.000, então
esse seria o nosso PV, né? O valor que foi excedido no empréstimo. E o próximo item vai ser a taxa de juros, vai ser o I, vai ser a taxa de juros por período. Geralmente esse período ele é mensal, que é a forma do pagamento, né? Se o seu empréstimo tiver um juro de 2% ao mês, então a gente acrescenta na fórmula 0,02. E a gente vai falar agora sobre o N, que vai ser o nosso número de parcelas. Então, se você adquiriu um empréstimo de 24 vezes, então esse vai ser o nosso N, quantidade de parcelas. E a gente agora vai falar sobre a prestação. Prestação, ela é o valor da parcela fixa. É quando a gente paga o valor igual do empréstimo durante todo o seu processo. Vai ser o mesmo valor. O interessante do sistema Price é que a parcela vai ser sempre a mesma, mas a composição dela muda. No começo, a gente paga mais juros e menos amortização. Com o tempo, a parcela continua igual, mas o valor dos juros vai diminuindo e a amortização vai aumentando. Então, com essa forma, a gente consegue saber exatamente quanto vai pagar todo mês, mesmo que os juros estejam embutidos, e por isso que ela é tão usada em financiamento de carro, imóveis, empréstimos pessoais, entre outros. Bom, agora vamos abordar os exemplos práticos da tabela Price. Como número 1, nós temos o exemplo do financiamento, tanto de veículos como carro, moto, hipotecas e empréstimos pessoais. São as principais aplicações da tabela Price. O segundo ponto que nós temos é o motivo do uso, que por ser uma prestação fixa ajuda o devedor a se organizar. Ele sabe o número de parcelas e sabe que todas elas serão o mesmo valor. E como um segundo exemplo, nós vamos resolver uma questão de tabela Price. Bom, aqui nós temos a nossa questão, o exemplo 8.1, que diz que, supondo agora um período de carência de 3 meses em que serão pagos os juros devidos, construir a planilha de amortização considerando prestações antecipadas. Bom, aqui a gente tem a planilha com o saldo devedor, os 3 meses de carência e aqui os juros proporcionais que serão pagos e esses dois valores de prestação. Aqui a nossa taxa é de 10%. Bom, a gente vai começar construindo aqui a fórmula que vai nos fornecer esse primeiro valor de parcela, que vai ser o B12 vezes 1,10 elevado a 4, lembrando que na fórmula é 1 mais I, vezes 0,1, fecha parênteses, dividido por, novamente 1,10 elevado a 4, só que agora menos 1, que nos deu o valor da parcela. Agora a gente só fixa para não ter erros. E vamos seguindo na planilha. A amortização vai ser a prestação menos o juro, enquanto o saldo devedor vai ser o próprio saldo menos a amortização. Bom, os nossos 3 primeiros valores estão aqui, então vamos arrastar a planilha para ver se eles batem.
Bom, a construção da planilha deu certo, todos os valores estão batendo. Tá, vamos resolver um exemplo prático. Imagine que você vai ao banco e deseja financiar 60 mil reais em 6 vezes com juros de 2% ao mês. Qual será o valor da parcela e qual será o total necessário para a quitação da dívida? Pela fórmula, a gente vai substituir os valores, colocar o valor da dívida, multiplicar por 1 mais a taxa de juros, elevado à quantidade de parcelas, são 6 parcelas, novamente vezes a taxa de juros, dividindo tudo por 1 mais a taxa de juros, elevado a 6 parcelas, menos 1. O valor da parcela vai ficar em 10.711,55 centavos. Então, com esse valor, a gente vai calcular aqui os valores para o primeiro mês. Então, os juros vai ser o valor inicial, o valor saldo devedor, vezes a taxa, então vai dar 1.200 de juros no primeiro mês. A amortização, a gente vai pegar o valor da parcela, calculado antes, menos os juros. Então, a gente tem 9.511,55 centavos são a amortização, que é o valor que de fato vai ser deduzido da dívida. E o novo saldo devedor, que vai ser igual a 60 mil, menos o valor da amortização, que vai dar 50.488,45 centavos. E aí, calculando isso daqui para os 6 meses, a gente vai chegar no total de R$ 64.269,29. Para mostrar o passo a passo, eu vou fazer no Excel, que é mais prático. Então, no Excel a gente coloca aqui o valor do financiamento, 60 mil reais, e a taxa também já está aqui. A primeira coisa que a gente vai calcular é a parcela. No Excel a gente tem a fórmula própria para fazer isso. Vai ser igual a PGTO. Ele vai exigir a taxa. Coloca ponto e vírgula. NPR, que é a quantidade de parcelas. 6. E o valor VP, que é o próprio valor do financiamento. Então vamos dar Enter. A gente tem essa parcela. Para que não fique negativo, já que é uma dívida, a gente pode colocar o menos aqui. E vai ficar um valor positivo para facilitar nos cálculos. Tá? A segunda coisa que a gente vai calcular é os juros, que vai ser igual ao saldo multiplicado pela taxa de 2%. Então, no primeiro mês temos os 1.200. A amortização vai ser igual à parcela menos o valor dos juros. E o novo saldo devedor é igual ao saldo anterior menos a amortização do mês. Tá, então, tendo calculado o valor para o primeiro mês, a gente vai só duplicar o valor da parcela, colocar ele para todos os meses, porque nesse sistema todos os meses vão ter a mesma parcela. Então coloca aqui igual esse valor. Preenche tudo. Então todas as parcelas iguais. E os juros, ele basicamente já está feito aqui. Né, a taxa vai ser a mesma, eu vou só fixar o valor da taxa. A amortização está correta. Saldo está bem correto. Então a gente vai só preencher para baixo todas elas, e quando a gente preencher tudo, vamos ter o valor, todos os valores calculados. Então, a gente observa que os juros, ele começou em 1.200 e no fim na última parcela ele foi de apenas R$210. Então, ele foi reduzindo com o tempo. E a amortização... Como conclusão, o sistema com prestações constantes, juros diminuem ao longo do tempo, a harmonização aumenta gradualmente, muito usada em financiamentos e empréstimos. Ou seja,
Aqui a gente pode verificar pelo gráfico que a prestação permanece constante, os juros decrescem aqui na última linha e a harmonização é crescente nessa segunda linha de cima. Ou seja, a prestação constante permanece igual durante todo o financiamento, juros decrescentes começam altos e diminuem com o tempo, e a harmonização crescente começa baixa e aumenta à medida que o saldo devedor reduz. Aqui na tabela a gente pode verificar isso aqui na prática, com essas três linhas, onde cada cor aqui está indicando qual é a linha. Em comparação com o modelo SAC, que é o sistema de harmonização constante, e o modelo Price, a gente pode ver que a prestação no modelo Price é constante, no modelo SAC é decrescente. Os juros em ambos os modelos são decrescentes. E a harmonização ela é crescente no modelo Price, já no modelo SAC ela é constante. Com início de pagamento, o modelo Price tem parcelas mais leves. Já o modelo SAC ele é mais pesado. E o total de juros pagos no decorrer do final do financiamento, no modelo Price geralmente pode ser bem maior do que no modelo SAC. E as dicas são: sempre compare modelos antes de fechar um financiamento, verifique o total pago ao final do contrato e use simuladores de bancos e fintechs para tomar decisões melhores. Ou seja, sempre verificar diferentes modelos, realizar simulações para verificar qual será o melhor modelo que vai se encaixar ao que você está precisando, ao seu contexto, que pode ser um financiamento de carro ou um empréstimo. E dependendo do tempo e o valor, alguns modelos podem ser ou não mais ou menos viáveis e rentáveis, dependendo do seu contexto financeiro. E com isso a gente consegue concluir que o modelo SAC ele não é muito ideal para todo tipo de financiamento ou empréstimo. Alguns podem ser mais vantajosos e outros podem ser menos vantajosos. E a harmonização dele, geralmente ela vai começar bem baixa, mas com o decorrer do tempo ela vai aumentar bastante. A gente conseguiu ver exemplos, ver um pouco da história do modelo, a fórmula e como a gente pode aplicar isso na prática para verificar com os exemplos práticos.